Você já ouviu falar da Pombagira, que é a matriarca da falange dos Caveiras? Uma mulher que viveu como costureira e agricultora, mas que atravessou a morte para se tornar a mais velha e mais respeitada entre toda a falange dos Caveiras. Verona, ano 600 depois de Cristo. A cidade ainda não tinha as muralhas de pedra que séculos depois a tornariam famosa. Era apenas um amontoado de casas baixas de madeira e pedra bruta, erguidas ao redor de uma praça de terra batida onde os mercadores gritavam seus preços e os sinos da pequena igreja batiam as horas. Fora dos limites da cidade, estendiam-se campos dourados de trigo que balançavam com o vento como um mar imóvel. Foi ali, entre os trigos e os sons metálicos da oficina de costura da mãe, que nasceu Sofia, a criança que um dia o mundo espiritual chamaria de Tatá Caveira. Era filha de Pietro, um camponês de mãos grossas e olhar cansado, e de Lúcia, uma costureira que sustentava a casa com sua agulha e sua paciência. Os dois viviam com simplicidade, mas sem miséria. Havia pão quente todos os dias, água limpa do poço e uma mesa onde se reuniam ao fim das tardes para repartir o que tinham. Sofia era a mais nova de 4 irmãos, e desde pequena, parecia carregar nos olhos um tipo de silêncio que incomodava os adultos. Enquanto os irmãos corriam entre as espigas de trigo gritando e rindo, ela preferia sentar-se sob a sombra de uma moreira e observar. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam escutar as coisas que não tinham voz, o rangido da madeira, o farfalhar das folhas, o silêncio que morava entre as palavras. Lúcia, orgulhosa de ver na filha um reflexo de si, a ensinou cedo a costurar. Sofia mal alcançava o banco da mesa, mas já passava as linhas pelos furos das agulhas com precisão impressionante. Cresceu cercada pelo som ritmado da agulha atravessando o tecido, pelo cheiro de erva secando nas janelas e pelo tilintar das colheres no caldeirão. Mas havia algo que a separava do mundo ao redor. Enquanto as outras meninas da vila sonhavam com vestidos e casamentos, Sofia se perdia nos desenhos que bordava, criando símbolos que não sabia explicar, padrões que pareciam vir de algum lugar que não era dali. Às vezes, dizia que via luzes dançando sobre o campo, ou que o vento falava com ela à noite. Lúcia ria e dizia que a menina tinha imaginação fértil. Pietro, mais sério, advertia que era melhor não comentar essas coisas em voz alta. Os tempos não eram bons para quem parecia diferente. A infância de Sofia foi breve como um verão curto. Com apenas 9 anos, já dominava a costura e ajudava a mãe a produzir roupas para os comerciantes da cidade. Entre uma bainha e outra, escutava as conversas das mulheres mais velhas que vinham buscar seus vestidos, histórias de partos difíceis, de maridos violentos, de crianças que adoeciam sem explicação. E Sofia, em silêncio, guardava cada uma dessas histórias dentro de si como quem junta pedras raras à beira do rio. Começava ali a nascer, mesmo que ela não soubesse, a chama que mais tarde a faria desafiar o destino e a própria morte para proteger os que amava. Mas naquela época, ela ainda era apenas uma menina de pés descalços correndo entre o trigo. Não sabia que sua vida seria marcada por lutos e recomeços, por amor e feitiçaria, por perdas que rasgariam sua carne e escolhas que a arrancariam do mundo dos vivos. Tudo isso estava distante, esperando-a como tempestades no horizonte. Por enquanto, Sofia apenas observava o pôr do sol tingindo os campos de vermelho, com a linha e a agulha ainda nas mãos, e sonhava com um futuro que julgava poder escolher. Não sabia que esse mesmo sol, que agora lhe aquecia o rosto, um dia seria testemunha de sua queda, e de sua ascensão como a anciã que os Caveiras chamariam de mãe. Quando Sofia completou 12 anos, sua infância terminou com a mesma rapidez silenciosa com que o inverno cobre os campos de geada. Naquele tempo, as meninas da região raramente escolhiam seu próprio destino. Seus corpos eram tratados como prolongamentos das terras de seus pais, e, como a terra, podiam ser prometidos, vendidos ou cedidos em troca de alianças. Foi numa tarde cinzenta de outubro que Pietro anunciou, diante da mesa de jantar, que sua filha estava prometida a Marco, o filho mais velho de um mercador de tecidos de Verona. Marco tinha 19 anos, um rosto severo e mãos que nunca haviam segurado uma enxada. Sofia não o conhecia, mas bastou-lhe um olhar para sentir o peso de algo que a esmagaria por dentro. Lúcia tentou protestar, mas sua voz se perdeu entre o estalar da lenha no fogão e o som das colheres no prato.
A promessa já estava feita, selada com um aperto de mãos entre os dois homens. Para Pietro, aquilo era um presente. Sua filha teria um teto de pedra, roupas finas e comida farta, coisas que ele nunca poderia lhe oferecer. Para Sofia, era uma sentença. Ela ouviu a decisão calada, com os olhos fixos no pão que esfarelava entre os dedos. Não chorou. Não gritou. Mas naquela noite, deitada na esteira ao lado da mãe, ficou acordada até que a lua se deitou. Pensava nos campos de trigo, na brisa fria que trazia o cheiro da terra molhada, e tentava imaginar se algum dia voltaria a sentir o mundo daquele jeito outra vez, simples, leve e seu. O casamento ocorreu no início da primavera seguinte. Os sinos da pequena igreja soaram como lamentos abafados enquanto a vila assistia. Sofia usava um vestido que ela mesma costurara, branco e bordado de flores minúsculas, como se tentasse tecer um pedaço da infância perdida nos fios da roupa. Quando o padre perguntou se aceitava Marco como marido, sua voz saiu tão baixa que quase ninguém ouviu. Marco, em contraste, respondeu com firmeza, e apertou-lhe a mão com força demais, como se estivesse segurando uma posse nova. Os convidados sorriram, os sinos dobraram de novo, e Sofia soube que a porta da sua antiga vida havia se fechado para sempre. A nova casa era grande, fria e cheirava a ferro. Marco era um homem de poucas palavras e gestos calculados. Nos primeiros dias, observava Sofia como quem avalia um animal novo, esperando que aprendesse rápido os modos de uma esposa. Ela tentava obedecer. Mantinha os olhos baixos, a postura ereta e os cabelos presos. Fazia o pão ao amanhecer, costurava até tarde, sorria quando ele trazia visitas. Mas dentro dela, algo gritava. Sentia a falta do pó de farinha na pele, do barulho da agulha da mãe, do silêncio quente das tardes sob a amoreira. Sentia a falta de si. Marco não era cruel, mas era de pedra, e a cada dia que passava, Sofia sentia-se se transformando em pedra também. A única centelha de luz nesse período veio de dentro dela. Poucos meses após o casamento, descobriu que estava grávida. Quando soube, segurou o ventre com as duas mãos e chorou sozinha, escondida na cozinha. Não sabia se o que sentia era medo, esperança ou os dois ao mesmo tempo. Mas naquele instante, pela primeira vez desde que deixara a casa dos pais, sentiu que talvez ainda houvesse algo que fosse verdadeiramente seu, um amor que não tivesse sido prometido, comprado ou decidido por outros. Passou os meses seguintes bordando pequenas roupas com flores azuis, conversando com a criança ainda sem rosto e contando-lhe histórias inventadas sobre campos dourados, pássaros, nuvens e liberdade. Era sua forma silenciosa de resistir. Mas o destino que ela não escolheu não tardaria a cobrar seu preço. E quando o preço veio, ele veio em sangue. O parto veio numa madrugada de tempestade, quando os relâmpagos escavam o céu como navalhas e o vento fazia os portões da casa rangerem como ossos antigos. Sofia estava sozinha. Marco havia partido 2 dias antes para cuidar de negócios em Verona, e nenhuma das vizinhas ousara atravessar o campo naquela noite de trovões. Ela ficou ali, ajoelhada no chão da cozinha, com o rosto banhado de suor e as mãos tremendo, sentindo cada contração como um chamado primal da terra. Gritou o nome da mãe, mesmo sabendo que ninguém viria. Quando o choro do bebê finalmente encheu o ar, abafando o rugido da tempestade, Sofia caiu de costas no chão de pedra e riu entre lágrimas. Era uma menina. Uma centelha viva nascida em meio ao caos. Chamou-a de Lia, em segredo, antes mesmo de lavá-la e envolvê-la em um chale. Lia, porque o nome soava como uma brisa leve, como algo que não pertencia às correntes pesadas daquele mundo. Desde o primeiro instante, Sofia amou aquela criança com uma intensidade feroz, como se tivesse encontrado um pedaço perdido de si mesma. Passava as madrugadas embalando-a junto à janela, contando histórias sobre mares que brilhavam como prata e florestas onde ninguém jamais seria obrigado a ser o que não quisesse. Pela primeira vez desde que deixara a casa dos pais, sentia-se viva, e por isso mesmo, mais vulnerável do que nunca. Quando Marco voltou, olhou para a filha com frieza. Tocou-lhe o rosto como quem testa a maciez de um tecido, e logo se afastou, dizendo que não tinha tempo para sentimentalismos. Para ele, Lia era apenas a herdeira que garantiria a continuidade do nome da família. Sofia não respondeu.
Estava aprendendo que havia dores que era melhor engolir em silêncio para que não se transformassem em armas nas mãos de quem não compreendia o amor. Em segredo, prometeu a si mesma que protegeria aquela menina de tudo, inclusive do próprio pai, se fosse preciso. Os meses se sucederam lentos, e a vida tornou-se uma dança de extremos, dias de sorrisos escondidos e noites de medo contido. Marco exigia disciplina, rigidez e silêncio na casa, mas Sofia encontrava brechas de ternura nos intervalos. Enquanto ele dormia, ela levava Lia para o jardim e deitava com a menina sobre a grama úmida, apontando as estrelas e dizendo seus nomes. Era como se construísse um pequeno universo paralelo feito de amor, onde o mundo de pedra não pudesse alcançá-las. E, por um tempo, isso bastou. A presença de Lia enchia os cômodos frios com uma luz morna, e Sofia começou a acreditar que talvez conseguisse suportar sua vida se fosse por ela. Mas a felicidade que floresce em solo árido carrega sempre o presságio da seca. E o dia em que a seca chegaria já caminhava em silêncio, mais próximo do que Sofia podia imaginar. O dia amanheceu com um silêncio estranho, desses que parecem avisos sussurrados pelo vento antes da tormenta. Sofia acordou com um aperto no peito que não sabia nomear, como se algo estivesse prestes a se partir dentro dela, ou fora. Lia dormia profundamente, com os cabelos castanhos colados à testa pelo suor da febre leve que a atormentava havia 2 dias. Sofia passará a noite ao lado do berço, cantando baixinho e colocando panos úmidos na testa da menina, recusando-se a acreditar que era algo grave. Ainda assim, quando abriu a janela e sentiu o ar pesado, soube, com o instinto visceral das mães, que havia uma sombra pairando sobre sua casa. Marco voltou antes do meio-dia, coberto de poeira e de um mau humor áspero que enchia o ambiente como fuligem. Quando viu Lia doente, franziu o senho e disse que aquilo era coisa de mulher, que Sofia deveria parar de se impressionar com bobagens. Sofia quis gritar que não era bobagem, que havia algo errado, que precisava de um curandeiro, mas a voz morreu na garganta. Marco ordenou que ela se calasse e saiu de novo, levando consigo o último fiapo de esperança que ela nutria de que ele pudesse, algum dia, ser um porto seguro. Foi nesse instante que o mundo dela começou a ruir. A febre subiu como labareda. Lia tremia e gemia baixo, e os olhos, antes tão vivos, começaram a perder o brilho. Sofia correu ao celeiro e pegou as ervas secas que guardava escondidas, lembranças das conversas sussurradas com uma velha curandeira que conhecera no mercado meses atrás. Preparou um chá amargo, ungiu a testa da filha com óleos e rezou baixinho, não aos deuses que lhe ensinaram na infância, mas aos antigos, aos esquecidos, aos que dançavam nas margens do mundo e conheciam os segredos da vida e da morte. Pediu que poupassem aquela criança, que tomassem a sua vida em troca, se fosse preciso. Quando o sol começou a se pôr, Lia deu um suspiro curto, e parou. Sofia ficou imóvel, com o corpo da filha nos braços, enquanto o céu se tingia de vermelho como se sangrasse com ela. Não chorou. Não gritou. Apenas sentiu um silêncio tão denso que parecia querer engolir o mundo inteiro. Enterrou Lia sozinha, no canto do jardim onde costumavam deitar para olhar as estrelas, e cobriu o pequeno monte de terra com flores roxas, porque achava que elas sabiam guardar segredos. Naquela noite, Marco voltou embriagado e perguntou onde estava a criança. Quando ela disse que Lia-se fora, ele a chamou de amaldiçoada, de portadora de desgraça, e que talvez os deuses estivessem puni-la por alguma culpa que ela carregava em silêncio. Então ele dormiu, enquanto Sofia permanecia sentada no escuro, com as mãos vazias e o peito em chamas. Foi ali, entre as cinzas do que restava de sua esperança, que algo nela começou a se quebrar de forma irreversível. Não era apenas luto. Era um despertar. Um grito silencioso que dizia que se os deuses não vinham socorrê-la, ela os buscaria, nem que tivesse de arrancá-los do submundo à força. Durante semanas, Sofia vagou como um espectro dentro da própria casa. Os filhos mais velhos tentavam chamá-la, mas ela respondia com um aceno vago, os olhos sempre fixos em algum ponto distante que ninguém conseguia ver. Desde o enterro de Lia, a realidade parecia um tecido fino demais para conter o peso do mundo, prestes a rasgar a qualquer instante. Marco, impaciente e brutal, mergulhou ainda mais na bebida e nas escapadas noturnas, e Sofia, livre de sua vigilância constante, começou a buscar respostas onde antes só havia medo.
Numa noite sem lua, ela deixou os filhos dormindo e caminhou até o limite da floresta que cercava os campos de trigo. Levava consigo apenas uma lamparina e o colar de Lia, agora envolto em um lenço roxo. No coração da mata, encontrou a cabana de pedra da velha curandeira que um dia lhe vendera ervas no mercado e que todos diziam ser bruxa. A mulher, de olhos cor de breu e pele enrugada como raízes, a recebeu com um sorriso que parecia saber de tudo antes que fosse dito. Você já atravessou a porta, murmurou, como se não fosse a primeira vez que se viam. E então começou o verdadeiro aprendizado de Sofia. Ela aprendeu a linguagem silenciosa das folhas e a ler presságios no voo dos corvos. Aprendeu a trançar fios invisíveis de energia entre objetos e corpos, a invocar forças antigas que dormiam debaixo da terra, a falar com os mortos em sonhos e a barganhar com espíritos famintos. Tudo em segredo. Toda noite, depois de alimentar os filhos e fingir um sorriso, ela desaparecia na escuridão para sentar-se diante de caldeirões fumegantes e ossos antigos que sussurravam nomes esquecidos. Cada feitiço bem-sucedido era um passo mais longe do mundo que conhecera, e mais fundo na escuridão que agora a acolhia. Certa madrugada, ao fim de um ritual que envolvia sangue de corvo e raízes de mandrágora, a velha disse que não poderia guiá-la além dali. Depois desse ponto, é o silêncio quem ensina, sussurrou, entregando-lhe um punhal de ferro negro que parecia absorver a luz ao redor. Se quiser o poder, terá de pagar o preço. Não se pede ao invisível sem dar algo em troca. Sofia, com os olhos fixos no punhal, perguntou o que teria de oferecer. A velha sorriu, mostrando dentes gastos. Você mesma. Sofia não hesitou. Naquela mesma noite, foi até o túmulo de Lia e fez seu juramento. Ofereceu sua vida, sua alma e toda a doçura que restava nela aos espíritos que rastejavam entre os ossos e as raízes. Jurou jamais temer a morte, e sim compreendê-la e guiá-la. A terra ao seu redor pareceu estremecer, e uma brisa gélida percorreu seu corpo como dedos invisíveis. Quando abriu os olhos, juraria que viu, por um instante, as pequenas mãos de Lia acenando do outro lado da escuridão, e então desaparecendo para sempre. Quando retornou para casa, não era mais a mesma. Os filhos notaram o olhar firme, a voz mais baixa, o andar mais pesado, como quem carrega segredos demais para caber no corpo. Marco, ao contrário, começou a temê-la. As brigas cessaram, substituídas por um silêncio tenso que se espalhou como névoa. Sofia não se importava mais. Já não queria a aprovação dele, nem o consolo de ninguém. Agora caminhava entre dois mundos, com um pé no lar e outro nas sombras. E a cada noite, os sussurros no vento ficavam mais nítidos, como se o próprio mundo espiritual começasse a reconhecê-la como uma das suas. O poder que Sofia cultivara em segredo começou a se insinuar no cotidiano, como um veneno doce. As plantas em seu quintal cresciam fora de época, vigorosas mesmo sem chuva. Os corvos, antes raros, agora pousavam no beiral de sua casa e a seguiam com olhos atentos, como guardiões silenciosos. Seus filhos mais novos adoeceram certa vez, e com um simples banho de ervas e palavras sussurradas, ela os curou, algo que os médicos da cidade não conseguiram fazer. Mas cada milagre parecia roubar-lhe um pouco de cor. As olheiras se aprofundavam, os cabelos começaram a embranquecer antes do tempo, e os ossos doíam como se ela envelhecesse rápido demais. Marco percebeu. A princípio tentou ignorar, atribuindo ao luto, mas logo o medo venceu a negação. Começou a acusá-la de bruxaria, a dizer que ela havia trocado o amor da família por artes profanas. As discussões se tornaram gritos, e os gritos viraram violência. Numa noite de tempestade, Marco avançou sobre ela com um chicote, furioso por encontrá-la traçando símbolos no chão com carvão e ossos de rato. Sofia não recuou. Pela primeira vez, encarou-o com um olhar firme e silencioso que aprenderá com a velha da floresta. A lamparina oscilou, e um trovão sacudiu a casa, e Marco, tomado por um pavor inexplicável, largou o chicote e fugiu para a chuva, como se tivesse visto a própria morte. Dias depois, ele partiu de vez, deixando para trás apenas uma garrafa vazia e o cheiro de medo. A partir daí, Sofia assumiu sozinha o lar e os filhos, e mergulhou sem reservas no estudo da morte e da vida além dela. Passava noites inteiras no cemitério da vila,
ajoelhada sobre túmulos esquecidos, ouvindo as vozes dos que não tinham mais ninguém para chamá-los pelo nome. Aprendeu a acalmar espíritos perdidos, a acender caminhos para que encontrassem a luz. Cada alma guiada era uma ferida fechada, mas também uma marca que ficava nela. Os olhos tornaram-se mais profundos, a pele mais pálida, e um frio constante passou a acompanhá-la como um manto invisível. Foi nesse tempo que recebeu seu primeiro chamado direto do mundo espiritual. Durante um transe profundo, caiu desacordada e viu-se caminhando por uma terra de cinzas e ossos. Entre as sepulturas abertas, uma figura surgiu, um homem alto, de rosto encoberto por uma máscara de caveira, que se apresentou como guardião dos portões da Calunga. A voz dele era como o som de terra sendo jogada sobre um caixão. Disse que a morte havia observado sua coragem e que, se aceitasse, poderia servir como ponte entre os dois mundos. Mas o preço seria alto. Teria de renunciar para sempre à vida comum, ao amor, aos prazeres e à esperança de um envelhecer tranquilo. Sofia aceitou sem hesitar. Quando despertou, o chão ao seu redor estava coberto por pegadas de corvos, embora não houvesse nenhum por perto. Naquela mesma noite, os espíritos começaram a vir até ela por conta própria. Soldados mortos, mães desesperadas, crianças perdidas, sombras sem nome. Vinham arrastando correntes, soluçando, gritando, e ela os recebia com mãos firmes e voz serena, conduzindo cada um até a paz. Era como se sua alma estivesse se tornando um farol na escuridão da morte. Seus filhos a observavam com temor reverente, mantendo distância, mas obedecendo a cada ordem dela sem questionar. Com o tempo, os aldeões começaram a chamá-la de a viúva do cemitério, temendo-a e procurando-a ao mesmo tempo. Alguns vinham com doenças, outros com maldições, outros só queriam falar com seus mortos. Ela os atendia a todos, mas cada ritual a esvaziava um pouco mais. Às vezes, ficava horas imóvel diante da lareira, os olhos perdidos, como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. E de fato estava. Metade de Sofia já vivia na Calunga. Aos poucos, tornou-se claro para ela que o colapso do corpo era inevitável. Seus dedos estavam sempre gelados, e o espelho mostrava uma mulher que parecia ter séculos de idade. Mas Sofia não lamentava. Sabia que seu destino não era envelhecer entre os vivos, e sim atravessar os portões para se tornar algo além da carne, uma guardiã das almas, uma mãe entre os mortos. O preço do sangue estava sendo pago, e ela o pagava com gratidão. A noite em que Sofia atravessou a fronteira entre os mundos começou silenciosa, como suspiro antes da última vela se apagar. Os filhos dormiam, espalhados pela velha casa de pedra, e ela sentia que o tempo da carne chegará ao fim. O ar estava parado, denso como um luto contido, e o relógio da parede já não marcava as horas, como se até o tempo respeitasse sua despedida. Na sala, diante do altar de ossos e ervas, ela traçou pela última vez os símbolos que aprenderá com as feiticeiras da floresta, entoando cânticos em uma língua que nenhum dos vivos compreendia. Cada palavra fazia seu coração bater mais fraco, mas sua presença espiritual crescia como uma chama prestes a romper o pavio. Quando caiu de joelhos, uma ventania varreu a casa, apagando todas as lamparinas de uma só vez. Os filhos despertaram e correram até ela, mas pararam na soleira, petrificados. O corpo da mãe estava ali, inerte, porém um clarão de luz arroxeada envolvia o ambiente, e dezenas de corvos batiam asas do lado de fora, formando um círculo perfeito ao redor da casa. Sofia ergueu-se diante deles, não em carne, mas em espírito. Estava pálida como o luar sobre neve, os cabelos longos e soltos, e os olhos brilhavam como brasas dentro de um crânio vazio. Um sorriso sereno tocava seus lábios enquanto se despedia em silêncio, e então o chão se abriu num redemoinho de folhas secas e cinzas, engolindo sua presença. Despertou na Calunga. Um oceano de ossos se estendia sob um céu sem estrelas, e o ar cheirava a terra molhada e eternidade. Ali estavam os que se perdiam, soldados que tombaram sem sepultura, mães que morreram parindo e foram esquecidas, crianças que choravam por nomes que ninguém mais lembrava. E ao centro, esperava o guardião dos portões, aquele mesmo que ela vira em transe tempos atrás. Agora ele a chamava pelo novo nome que lhe fora concedido, Tatá Caveira, a mãe dos mortos, a mais antiga das mulheres a caminhar entre os caveiras.
Com um gesto, entregou-lhe um bastão de madeira negra entrelaçado por raízes e ossos, símbolo de sua autoridade sobre os que vagueavam entre mundos. A transformação foi dolorosa como o parto de uma nova existência. As cinzas grudaram em sua pele, seus ossos estalaram como árvore sob raio, e o último resquício de sangue deixou seu corpo, substituído por um brilho frio e imortal. Quando abriu os olhos novamente, não havia mais traço de Sofia. Havia apenas Tata Caveira, com um véu de sombra sobre os ombros e a sabedoria de quem conhecera tanto o amor quanto a podridão dos homens. Atrás dela, ergueram-se os espíritos dos soldados mortos com prócolis, que agora já se erguia como Exu Caveira, e todos se curvaram diante dela em silêncio, reconhecendo-a como a anciã, a orientadora, a guardiã primeira da falange dos caveiras. Tata Caveira caminhou entre os ossos e tocou cada espírito com a ponta do bastão. Para os perdidos, ela mostrou o caminho da luz. Para os rebeldes, deu o peso da disciplina. Para os cruéis, impôs a justiça que nem os vivos ousavam aplicar. Seus passos soavam como marreta sobre túmulos, mas de sua voz brotava um consolo que nenhum mortal poderia oferecer. Já não era feita de carne, e por isso nada lhe podia ser tirado. Já não precisava amar, pois tornara-se o próprio ventre da morte, e todos os que nela entrassem seriam seus filhos. E assim, na calada do mundo, nasceu a pombagira Tata Caveira, aquela que fala com os mortos, guia os caveiras, aconselha os vivos e mantém o equilíbrio entre os dois reinos. Desde então, cada vez que um Exu Caveira se ergue da terra, ele primeiro se curva diante dela, não por medo, mas por respeito àquela que abriu o caminho. Pois antes de haver caveiras, houve uma mãe, e seu nome era Sofia. Parte 8. A Senhora das Plantações e da Calunga. Após sua ascensão no reino dos mortos, Tata Caveira caminhou por eras sem contar o tempo, observando a dança silenciosa entre a vida e a decomposição. Por muito tempo, permaneceu apenas na Calunga, conduzindo as almas que chegavam confusas, guiando soldados da falange Caveira e orientando seu próprio filho, agora conhecido como Exu Caveira. Mas algo dentro dela permanecia inquieto, uma lembrança antiga, um chamado que vinha da terra viva. Era o cheiro de trigo recém-colhido, o sussurro das sementes rompendo a casca, memórias da mulher que um dia foi Sofia, a menina que nasceu entre campos dourados e viveu sob o sol de Verona. Numa noite de ventos parados, Tata Caveira ergueu os olhos vazios para a superfície e seguiu o rastro do som que brotava do mundo dos vivos. Subiu pelos veios da terra até emergir em um milharal esquecido, onde o vento fazia os caules sussurrarem como orações. Ali, entre espigas secas e corvos empoleirados, ela sentiu as raízes reconhecerem sua presença. Cada folha se curvou diante dela, e as sementes adormecidas no solo brilharam como pequenas brasas. Foi nesse instante que compreendeu: a terra, mesmo fértil e cheia de vida, também pertencia aos mortos. Cada colheita nascia sobre ossos antigos, cada fruto carregava um pouco do pó de quem já partiu. Foi assim que Tata Caveira assumiu as plantações como seu primeiro domínio entre os vivos. Tornou-se guardiã invisível dos campos, senhora do ciclo entre semente e carcaça, entre vida que brota e vida que apodrece. Os agricultores que derramavam suor com honestidade recebiam sua bênção silenciosa: colheitas fartas, solos úmidos, proteção contra pragas. Mas os gananciosos, que violavam a terra com exploração e crueldade, viam seus campos murcharem sob uma peste invisível. Tata Caveira os observava da beira das plantações, com os olhos de vazio roxo brilhando na escuridão, para lembrar-lhes que a terra nunca pertenceu a ninguém. Ainda assim, seu laço com a Calunga jamais se desfez. Periodicamente, ela retorna ao cemitério como quem visita uma velha casa, caminhando entre os túmulos silenciosa e imponente, não como uma moradora, mas como uma fiscal. Ali, nenhum espírito ousa desobedecer sua presença. Tata Caveira examina os limites entre os mundos e certifica-se de que nenhum morto permaneça preso além do tempo, e nenhum vivo roube aquilo que pertence aos mortos. Quando encontra espíritos rebeldes, ela os conduz com firmeza para os domínios de Exu Caveira, onde são julgados e redirecionados. Quando encontra almas frágeis, perdidas pelo medo, elas embala nos braços como faria uma mãe, até que aceitem a travessia. Dessa forma, tornou-se uma ponte entre os dois reinos. Na superfície, protege os campos onde os vivos semeiam.
Na profundidade, vigia a calunga onde os mortos repousam. É por isso que sua energia oscila entre o roxo da transmutação e o preto do silêncio eterno, entre o perfume da lavanda e o odor do ferro oxidado. Nenhuma outra pombagira caminha com tanta naturalidade sobre o limiar entre carne e pó. E por isso, quando Tatá Caveira chamada num terreiro, seus passos pesam como enxadas batendo no solo e seus olhos brilham como relâmpagos sob a terra. Ela carrega consigo o poder de germinar e o poder de enterrar, e decide, com a calma de quem conhece ambos os lados, quem merece renascer e quem deve voltar ao pó. Com o tempo, a presença de Tatá Caveira se tornou inevitável entre os espíritos da falange caveira. Muitos dos soldados que tombaram ao lado de Prócolis, seu filho em vida, hoje conhecido como Exu Caveira, ainda vagavam entre sombras, presos aos gritos das batalhas antigas. Alguns retornavam enfurecidos, outros desesperados, incapazes de aceitar a morte, e uns poucos apenas queriam esquecer. Era a estes que Tatá Caveira passou a se dedicar com mais afinco. Seu olhar, que outrora foi de mãe, se tornará o olhar de uma guia, firme, mas compassivo, direto, mas nunca cruel. Ela não prometia consolo, prometia caminho, e os caminhos dela começavam sempre no silêncio da escuta. No princípio, muitos Exus recém-chegados à falange resistiam à sua autoridade. Questionavam por que deveriam reverenciar uma pombagira, ainda mais uma que nunca empunhou armas nem lutou em guerras como eles. Mas bastava uma única audiência com Tatá Caveira para que o orgulho se calasse. Ela não precisava erguer a voz. Seu silêncio era mais pesado que qualquer grito. Cada soldado que cruzava seu caminho sentia o peso de séculos em seus ombros, e compreendia que aquela mulher não precisava lutar com espadas. Ela havia vencido a morte pela persistência, pela dor, pela fé no impossível. Pouco a pouco, os próprios Exus da falange começaram a buscá-la voluntariamente. Quando um espírito rebelde ameaçava romper o equilíbrio da calunga, era ela quem decidia se ele merecia ser destruído ou redimido. Quando um Exu Caveira voltava do mundo dos vivos carregado demais pelas dores humanas, era Tatá quem lhe aliviava os ombros, dividindo com ele o fardo e ensinando a transformar dor em força. Nenhuma ferida espiritual era profunda demais para que ela não sondasse com suas mãos invisíveis, como quem costura uma carne rasgada, lembrança da costureira que um dia foi. Foi assim que conquistou, sem nunca pedir, o título de anciã da falange. Não era chefe, nem desejava ser, era mais que isso. Era a raiz silenciosa que sustentava os galhos tempestuosos daquela árvore de caveiras. Até mesmo Exu Caveira, seu próprio filho, ao cruzar com ela nos domínios da morte, baixava a cabeça num gesto de respeito e saudade. Nenhum outro espírito ousava iniciar um grande movimento entre os caveiras sem antes ouvir suas palavras, pois todos sabiam, quando Tatá Caveira falava, não era apenas uma voz que se erguia, era a memória de todos os mortos que ela carregava dentro de si. Seu conselho não vinha em enigmas nem metáforas. Ela era direta como a lâmina de um punhal, e ainda assim cada palavra sua parecia brotar com a paciência de uma semente. Não prometia vitórias fáceis, nem absolvia os que buscavam atalhos. Em vez disso, ensinava a responsabilidade, a honra e o preço inevitável das escolhas. Por isso, entre os caveiras, disse que quem busca a bênção de Tatá, busca também o peso de sua verdade. Com o passar dos séculos, sua fama se espalhou para além da falange. Outras linhas de Exus começaram a procurar seu conselho, e até pombagiras de diferentes domínios vinham a ela quando os dilemas espirituais pareciam insolúveis. Tatá os recebia com a mesma serenidade com que cuidava dos seus, sentada à beira de um campo silencioso no plano espiritual, cercada por espigas negras que jamais apodreciam, onde os ventos carregavam o murmúrio dos mortos e a bênção dos ancestrais. Foi ali, nesse trono invisível entre plantações mortas e ossos antigos, que Tatá Caveira se tornou mais que uma guia. Tornou-se a consciência viva da falange caveira, o fio invisível que impede seus guerreiros de esquecerem quem foram, porque lutam e para quem lutam. E nenhum deles ousa romper esse fio, pois sabem que se ele se quebrar, todo o peso da morte cairá sobre suas costas. Nos terreiros de hoje, quando a gira começa e as velas pretas e roxas são acesas, há sempre um silêncio que antecede sua chegada. O chão parece pesar, os médiuns sentem um frio subir pela espinha, e até os tambores marcam um compasso mais lento,
como se reverenciassem um passo mais antigo que todos. É nesse instante que Pombagira Tatá Caveira se manifesta. Vem curvada às vezes, não pela idade, mas pela energia densa que carrega dos mundos ocultos. Seu riso é contido, suas palavras, diretas. Não perde tempo com rodeios. Fala pouco, mas fala certeiro, como quem costura com um único ponto firme uma ferida aberta. Na visão dos médiuns, ela se apresenta como uma senhora de saias roxas e pretas, adornada por guias pesadas de sementes ou de ferro. Em uma das mãos, carrega o punhal que usa não para ferir, mas para cortar amarras, abrir caminhos e riscar no ar os símbolos da feitiçaria que domina. Às vezes, o chapéu cobre parte de seu rosto, e os olhos brilham como brasas debaixo da aba. Não há gargalhadas longas nem gestos extravagantes. O que há é presença. Uma presença que faz até os Exus da falange caveira, tão respeitados, inclinarem a cabeça em reverência. Tatá Caveira não se detém em trabalhos amorosos, como tantas outras pombagiras. Sua seara é mais profunda e mais severa. Atua no empoderamento, no despertar da força adormecida em homens e mulheres, e sobretudo na magia oculta, na feitiçaria ancestral que rompe grilhões espirituais e desata nós invisíveis. Quando alguém chega carregado de obsessores ou perdido em sombras, é ela quem se coloca firme, como mãe que não recua diante da doença do filho. Seu trabalho é libertar, limpar, guiar e, se preciso, enterrar aquilo que já não serve mais. Suas oferendas são simples, mas carregadas de sentido. Rosas lilás e vermelhas, tabaco aceso que desenha espirais no ar, padês com mel e farinha que lembram o sustento de outrora. As bebidas que recebe variam conforme a necessidade, indo do champanhe delicado ao conhaque ardente. O que importa não é o luxo da oferta, mas a verdade do coração que entrega. Pois Tatá Caveira não se move por vaidade, ela reconhece a intenção, a seriedade e o respeito. E quando ela fala, seu conselho pesa como destino. Não promete caminhos fáceis, mas mostra as estradas reais, mesmo que sejam ásperas. Muitos que a procuram por curiosidade saem com lágrimas nos olhos, não de medo, mas porque ela toca no ponto exato onde mora a ferida, e ali, com firmeza de costureira e amor de mãe, começa a fechar. Seu toque é um lembrete de que a morte não é fim, e sim passagem, que as dores, quando encaradas, podem se transformar em força, que até o luto pode se tornar raiz para um novo florescer. É por isso que, entre os terreiros, Tatá Caveira é conhecida não só como a mais velha da falange dos caveiras, mas como sua consciência. Onde ela pisa, a disciplina. Onde ela fala, a verdade. Onde ela trabalha, a transformação. Os Exus Caveira se curvam diante dela não por medo, mas porque sabem que sua existência só foi possível graças ao amor e à coragem da mãe que os guiou primeiro. Assim, cada vez que seu nome é chamado e sua energia desce à terra, não é apenas uma pombagira que chega. É Sofia, a costureira de Verona, que atravessou séculos, guerras e lutos, e que hoje se ergue imortal como Pombagira Tatá Caveira. E ao soprar a fumaça do tabaco ou ao riscar o ar com seu punhal, ela lembra a todos, vivos e mortos, que nenhum amor se perde, que nenhuma dor é em vão, e que mesmo no silêncio da morte há sempre uma mãe esperando para guiar os filhos de volta ao caminho. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.